Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, esse é o programa que encerra a série de entrevistas especiais sobre a geração 50+, os programas gravados aqui no auditório do Hospital Mater Dei, na Avenida do Contorno, aqui em Belo Horizonte. O programa especial de encerramento tem uma participação muito especial, uma queridíssima presença maravilhosa aqui na programação do canal Viver Brasil. Tenho muito orgulho de chamá-la de colega de trabalho. É a nossa Cris Guerra, jornalista, designer, enfim, palestrante, escritora, psicóloga, apresentadora. Não, psicóloga um pouco você é um psicólogo da vida, né? Assim, psicóloga prática. Psicóloga prática. Com respeito à psicóloga Carol Campos, que esteve aqui participando da programação também. Mas, enfim, aí a gente pensou em fazer uma coisa diferente. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de perguntar para a Cris, aí eu vou entrevistá-la e depois ela me entrevista. Ficou bacana. Eu acho que a gente podia se entrevistar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Tá como bom. Se a gente estivesse se conhecendo. Muito bom. Então tá bom, beleza. Vamos lá, a gente bate esse papo então. Então começa, a gente está falando da geração 50+, você escreveu esse livro, né? 50 Crises, você conta um pouco da sua história. Sua história é um podcast, conhecida, né? O podcast. O livro é o livro que você, o seu primeiro livro, conta um pouco da sua história. Foi um jeito que você se apresentou para o mundo, assim, né, Cris? Foi. O meu primeiro livro é um livro de cartas que eu escrevi para o meu filho, que era um blog, se transformou num livro, né? Para Francisco. São cartas. Depois eu escrevi um livro de moda e alguns de crônicas, e um livro chamado Fundo do Poço, que é o último, o lugar mais visitado do mundo, que é um livro de autoajuda mesmo. Eu tinha muito conflito falar que ele era de autoajuda, mas acho que a autoajuda tem boa e tem ruim. Esse é da categoria da boa. Eu acabo confundindo. Eu fico achando que o Fundo do Poço é o podcast e os 50 Crises, que eu adoro os títulos. Aliás... Mas os 50 Crises vai virar um livro, se Deus quiser. Eu dizer que você é publicitária, então você é ótima para títulos, títulos de grupo de WhatsApp, títulos variadíssimos. Você é muito boa nisso. Eu sou boa de nomes, Publicitária, né? Boa de sacadas, boa de insights, enfim. Mas, Cris, é uma trajetória que acabou tendo muita identificação com as mulheres, né? Desde o momento que você começa a mostrar ali os modelos que você usa, a roupa, isso preconiza assim, uma série de movimentos da internet, do Instagram, que hoje a gente vê que são normais, mas você começou, quando você chegou, era tudo mato por aqui, né? Eu costumo dizer que eu sou a vovó do look do dia. Mariana Ferrão acha que ela que começou com isso. Nossa, eu falo, a Cris já fazia isso há muito tempo. Mariana. A gente precisa contar para Mariana Ferrão. Não foi ela eu falo começou, toda hora, não. ela fica brava. Eu sou a vovó do look do dia, vovó das redes sociais, né? Mas é uma brincadeira, né? E, na verdade, agora falo sobre essa questão da idade muito também, né? Porque eu sempre falei sobre as coisas que acontecem na minha vida. E aí aconteceu esse imprevisto aí, que eu fiz 50 anos. Hoje eu tenho 52, né?
Estamos aqui, nós dois, cinquentões, conversando. Sim, sim, quem diria, né? Aliás, eu vivo praticando assim questões, sendo politicamente incorreto, quando eu falo da minha própria idade, tem vários termos que já não são muito aceitáveis, tipo, eu não me sinto com 55 anos. Como não se sente? Você tem 55 anos, você se sente com a idade que você tem, né? A gente tem que se educar, né? Sim, eu acho que é isso que a gente está derrubando, mas é natural porque nós somos uma sociedade etarista e esse etarismo mora dentro da gente, né? Eu não vou dizer para você que a pessoa, quando ela fala, por exemplo, quando eu estava usando cabelo branco, uma vez eu entrei num Uber, o cara falou assim: esse cabelo seu tá muito legal, você pintou de que cor? Eu falei: não, foi Deus que fez. Aí eu falei: eu tenho 52 anos. Ele falou: que isso? Eu te daria 35. É claro que eu fiquei feliz. Por quê? Porque a gente quer ter mais vida pela frente, tem esse primeiro lado. Então, eu não vou dizer para você que não é legal parecer mais jovem, mas a gente precisa parar de colocar o envelhecimento ou ser mais velho do que outra pessoa como uma coisa ruim, né? Porque, afinal de contas, é muito legal a gente viver bastante, né? Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Minha mãe tinha 55 anos quando ela morreu. Então, ela não pôde. Eu, se Deus quiser, vou poder viver muito mais do que ela. Eu gostaria de ter minha mãe aqui comigo aos 83, quase 84, né? Seria muito agradável ter minha mãe comigo. Então, é isso, a vida está aí para a gente viver, né? Mas tem coisas difíceis e tem coisas muito legais do envelhecer. E a gente estava comentando num programa anterior com a Laís Mascarenhas, que é biomédica, e com a Carol Campos, que assim, as redes sociais elas nos apresentam a todo tempo o que a gente era há 5 anos. Olha você há 10 anos. E isso causa uma nostalgia, causa também uma reflexão. O que bate em você quando você se compara com a Cris de 2015, com a Cris de 2014, por aí vai? Eu não tenho essa questão com o tempo de me comparar. Na verdade, assim, às vezes eu vejo em mim coisas que eu não gosto, que eu percebo assim, ai, tem uma ruga, não é nem a ruga em si. Nossa, eu tô com papo, sabe essas coisas assim que te incomodam? Mas é um pouco estranho falar isso, pode ser que você não acredite, mas se eu for comparar, eu gosto de mim mais de mim hoje. Porque eu acho que eu estou muito mais segura em mim. E isso transparece no meu olhar, mesmo que com o tempo o meu olho esteja ficando mais fechado. Daqui a um tempo, talvez eu tenha. Né, eu acho que já está na hora de eu fazer uma plástica de pálpebra, porque é uma questão funcional. Então, ela está dando, ela tá dando um negocinho aqui, né? Mas, enfim, eu acho que conviver bem com isso também tem a ver com estar mais segura. Eu estou mais segura de mim, me sinto uma mulher mais interessante. E eu acho que essa é a verdadeira beleza de dentro para fora. Eu acho que eu me interesso por coisas, eu me interesso mais pelas coisas, né? No meu livro com a Leila, a gente tem uma conversa discutindo sobre isso, que ao longo do tempo nós, mulheres, temos que ficar mais interessadas do que interessantes, porque é estando interessadas que a gente se torna interessante também, né? E eu acredito nisso. Eu acho que hoje eu tenho um olhar para o mundo muito mais aberto. Eu era uma menina muito boba em muitos aspectos quando era mais nova, assim, aos 30, né? Depois, com 40, eu fiquei mais interessante, mas eu acho que com 50, talvez eu esteja. Daqui a um tempo eu posso falar, nossa, com 50 eu estava no auge, agora eu estou descendo a serra. Mas eu encontro mulheres que falam comigo assim, você está nos 50? Vem para os 60, que é muito bom. Então, eu acho que é uma composição de coisas que você começa a se importar um pouco menos com a aparência e se preocupar mais com outras questões. Outras questões vão ficando prioritárias para você. Mas eu também gosto mais de mim hoje, do ponto de vista da aparência mesmo, porque eu pus um aparelho, usei um aparelho Invisalign com 47. Eu tinha os dentes tortos, aprendi a conviver com os meus dentes tortos. Hoje, na hora que eu olho, eu falo, gente, meus dentes eram muito tortos. E eu aprendi a gostar do meu sorriso desse jeito, né? E aí, um dia, eu usei aparelho porque o doutor Rodrigo Almada me conheceu, escreveu para mim e falou, olha, gostei demais de um artigo que você escreveu sobre sorriso e tal.
Mas vem fazer um tratamento comigo, é tão simples. Em 5 meses, meu sorriso ficou bem mais alinhado, mas eu não tirei a mordida cruzada. E hoje, na hora que eu sorrio, até hoje eu estou em lua de mel com o meu sorriso. Então, achei muito Tá legal lindo. corrigir isso mais tarde, sabe? Permanecendo com a essência do sorriso, não deixando aquele sorriso unificado que se chama como? Sorriso de robô do salão do automóvel. É todos Porque eu igual. tinha muito medo, inclusive, eu sempre falando de autoestima nas minhas palestras, de repente eu falava dos meus dentes tortos, falava de me aceitar do jeito que eu sou, e de repente eu ia aparecer com um sorriso, né, totalmente aquela coisa de porcelana, né? Tem umas facetas de porcelana. Não, gente, não precisa. Eu acho que é bonita a humanidade, né? Acho que a gente não pode tirar essa humanidade. Isso me incomoda muito nesse mundo da harmonização facial, assim. Exatamente, exatamente. E relembrando um pouco das conversas que a gente teve aqui, durante toda essa jornada das gravações aqui no Instituto, no Hospital Mater Dei, a primeira conversa foi com o Dr. Paulo Miranda. A gente falou sobre os hormônios, modulação dos hormônios, como é que eles funcionam ao longo da vida, né? Desde da infância, puberdade, fase adulta, adolescência, né? Juventude, depois na maturidade. É uma bênção que eles funcionem dessa forma. Eles vão diminuindo mesmo, a gente vai tendo uma lucidez necessária, uma sobriedade que nos faz também entender a vida de outra forma. Quando a gente começa a repor hormônio de todo jeito, a gente quer ter aquilo, a vivacidade dos 20 anos, que é uma roupa que não cabe mais. Você vê um homem de 60 anos só pensando em sexo, é uma coisa meio complicada, né? Assim, né? Já imaginou? Porque você pensa um adolescente. O adolescente está ali com a testosterona a 1000, né? Mas eu queria fazer uma ressalva, porque em relação à menopausa, né? A reposição hormonal, agora que as mulheres entendem mais, os médicos têm estudado mais a menopausa, vou te dar um dado muito importante que é muito impactante para mim. Em 1962, uma mulher entrava na menopausa mais ou menos aos 57 anos, era a idade média. E, naquela época, a expectativa de vida média das mulheres era 59. Então, ninguém estudava a menopausa, porque a mulher entrava na menopausa, ela estava no fim da vida. Hoje, a mulher entra na menopausa, em média, aos 51, ela é mais cedo um pouco, e ela vive até os 80, 83, né? Então, ela vai viver um bom período da vida dela na menopausa. Então, tem várias descobertas, vários estudos mostrando que a falta do estrogênio, por exemplo, pode provocar Alzheimer, que o Alzheimer é mais comum em mulheres do que em homens. Então, a reposição hormonal, ela tem várias coisas interessantes para quem pode fazer, né? Para quem sabe administrar essa dose. Eu estou falando isso porque eu tenho conversado muito com algumas médicas que entendem muito sobre menopausa, que têm que entender muito da endocrinologia, né, dessa questão da reposição hormonal. Então, no caso da mulher, uma dose pequena desses hormônios bioidênticos pode fazer muito bem. Eu tentei fazer, não consegui, porque eu tive uma reação do meu útero. Meu útero aumenta um pouco, eu tenho muito sangramento, mas ainda quero tentar um pouco mais, né? Porque eu sei, hoje em dia, por tudo que eu já pesquisei, que pode ter mais benefícios do que riscos, né? Mas aí tem que ter a coisa da janela de oportunidade, a época certa de entrar e tal. Mas quando as pessoas começam a usar o hormônio de uma maneira que é igual, você também vai no dermatologista, né, e começa a achar que você não vai envelhecer. Não, eu agora tenho uma ótima dermatologista, então eu não vou envelhecer, né? E não é por aí, né? Não, e a gente discutiu com o Dr. Paulo até a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo a indicação, o uso de asteroides, anabolizantes, hormônios para fins estéticos, né? E aí isso vai direto com a questão do chip da beleza. Assim, beleza é estético, beleza pode ser saúde, pode ser autoestima, qualidade de vida, mas estamos falando de coisa muito estética. Então, é exatamente isso. A gente comparou a lista de benefícios do chip da beleza, que são maravilhosos. Olha só, tira celulite, emagrece, dá disposição, libido. Mas tem uma outra lista que fica do outro lado da página que é muito perigosa também, né? E eu acho que isso que você falou do chip da beleza, essas mulheres usam, mulheres e homens, mas mulheres usando essa quantidade de coisa para ficar com um corpo bonito, quando chega na época da menopausa, eu conversei com a doutora Joelle Lerípio, que é uma médica gaúcha,
que é especializada em menopausa, e ela explicou que muitas vezes ela não consegue fazer a reposição nessa mulher que tomou hormônio para caramba, porque ela já prejudicou o corpo dela, e aí na hora que ela precisaria fazer uma reposição que seria muito benéfico para a saúde dela, ela não pode usar, né? Muitas vezes ela encontra esse agravante. E o que eu acho mais complicado é que a gente começa a ter uma relação com a nossa imagem que é de fora para dentro, né? Então você olha e você não trabalha a sua cabeça para você trabalhar a sua aceitação. Então, assim, não, eu não gosto do meu peito, vou colocar silicone. Eu não gosto do meu peito, vou tirar. E aí você acha que você pode literalmente se reformar, né? Pegar o seu corpo, corta ali, aumenta aqui, põe um pouco mais de bunda, tira a cintura e tudo mais. Mas e a sua cabeça? Está preparada para a vida do jeito que ela é? Né? Então, é isso, Isso assim. é muito legal, né? Porque, por exemplo, você tem um pé que é de um tamanho, você não vai mudar o tamanho do seu pé. Por que você acha que vai mudar o tamanho do nariz, né? O tamanho da boca? Tudo aí veio assim, o pacote é esse, aceita, entenda, né? Você pode até melhorar alguma coisa, sei lá, você veio com uma orelha de abano, beleza, tem algumas coisas que são esteticamente mais fortes, né? Quando eu tinha 18 anos, um amigo meu virou para mim e falou assim: seu nariz é torto. Eu falei: uai, é? Eu não sabia. A partir de então, eu passei a ver que meu nariz era torto. Meu nariz é côncavo e convexo. Eu falo que um puxou o pai, o outro puxou a mãe. Eu nunca consertei. Então, eu tenho lados diferentes. Eu não sou simétrica, estou longe de ser simétrica. Mas eu aceitei isso, né? Achei que amiga é para essas coisas, né? A pessoa nunca tinha percebido que eu tinha nariz torto, meu amigo percebeu e me falou. A partir de então, passei a ter nariz torto. Talvez eu nem tivesse notado, né? E nariz é poder, né? Nariz é poder, nariz grande é poder, né? Olha, gostei dessa parte. Já viu o nariz da Cleópatra? Poderoso, né? E normalmente as pessoas se incomodam muito com o nariz. Mas, enfim, essa é uma questão que a maturidade dá, né? Eu gosto muito daquela frase, né? Que a juventude é um problema que se resolve com o tempo, né? Eu tinha uma frase um pouco mais cruel, falava que a juventude é uma doença que o tempo cura. É mais ou menos isso, né? Porque a juventude ela traz um radicalismo, um drama, né? Assim, é claro que eu não vou falar mal dos jovens, acho que não é por aí. Mas quando a gente é muito novo, em geral, eu costumo dizer que quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. A gente é muito mais ranzinza, né? Quando é adolescente, tudo é dramático, tudo é problemático, né? Eu vejo Francisco, meu filho, tem 16 anos, não. Outro dia eu falei: Fran, você não vai lavar a louça, não? Eu estou fazendo atividade. Eu falei: filho, eu trabalho, limpo a caixa de areia do gato, chega aqui, arruma a casa e você está aí fazendo atividade? Cresce aí, meu filho, né? Agora, muito legal esse aprendizado. Eu queria comentar com você algo que, para nós, jornalistas, agora seu programa aqui no canal Viver Brasil, o jornalista é um profissional que tem a prerrogativa de se educar enquanto trabalha, né? Eu tenho essa maravilhosa oportunidade aqui em Belo Horizonte de aprender muito com os médicos, aprender muito com essa medicina que é uma ciência que não é cartesiana, a ciência das verdades transitórias, né? Tão bacana discutir isso. E você com o seu programa discutindo também coisas muito legais da vida, do passar do tempo. Como é que tem sido essa experiência? Eu acho que está sendo muito interessante descobrir as histórias das pessoas. Ao longo de muito tempo, eu falei muito sobre a minha própria história, eu precisei falar muito, né? Assim, vivi algumas perdas e elaborei tudo isso para contar um pouco a minha história. Então, eu sou muito memorialista, né? As minhas crônicas são muito crônicas de coisas, às vezes, de coisas que eu vivi e tal. E é muito legal agora poder ouvir as histórias das pessoas, me interessar mais pelas histórias das pessoas. E toda pessoa tem tanta história para contar que é tão maravilhoso descobrir essas histórias, né? E o mais legal é que, como eu não sou jornalista de formação, eu sou comunicadora, mas eu formei em publicidade. Então, eu faço questão de dizer assim, não é uma entrevista, é uma conversa, porque eu não procuro saber tanto sobre a pessoa antes. Eu faço perguntas para a pessoa de quem está conhecendo ela numa sala de espera, né? Isso é muito legal. Então, é muito legal, e é muito legal poder conviver com vocês, porque também, para mim, é um grande aprendizado. Mas agora eu quero fazer pergunta para você também. Eu te apresentei, então, toda truncada. Eu falei que você é psicóloga, você não é psicóloga. Eu falei que é jornalista, mas
é publicitária. Mas de é uma alguma forma eu já comunicadora, estou né? trabalhando Você é uma como jornalista. radialista, né? Você não tinha um programa no rádio? Eu tenho ainda. Tem ainda, né? Tenho, Então, errei de novo, Pen. Mas você não precisa saber sobre mim, não precisa saber tudo, mas foi a né? apresentação, é claro, é sempre um mistério, né? Outro dia a gente estava falando sobre estética lá no programa. Não, era um programa sobre imagem. Como é que a imagem te mostra para o mundo as cores que você usa, a postura do corpo, a cor que você usa em coisas do vestuário. Sim. E ela falou sobre tatuagem. Eu falei de você. Tatuagens angulosas, elas são muito representativas, sabia? Olha. E é uma moça que teve até no programa do Elias Sunshine, falando sobre isso também. Aí o Leandro achou bacana e a convidou para o Saúde e Bem-Estar para falar que moda é saúde também, né? Moda é saúde. Como é que você se veste? Como é que você pode ficar melhor com uma roupa ou pior? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a gente fala que a roupa é superficial e isso é uma bobagem, né? Isso é uma injustiça. Mas eu queria saber de você, porque eu acho que essa coisa do envelhecimento é muito diferente para homens e mulheres. Você já se pegou falando, nossa, passei dos 50? Claro, né? Isso é uma coisa que te preocupa você? Como que você enxerga isso para um homem? Olha, tem alguns sustos assim que você olha para o espelho, né? Tem alguns momentos muito pontuais, né? Sendo sincero, eles existem sim. Essas comparações inevitáveis, o crescimento dos filhos, tem dois parâmetros, né? Os filhos crescendo, os pais envelhecendo e você ali no meio. O que está acontecendo com você? Também está. A geração sanduíche, né? Você faz parte da geração sanduíche. Seus pais, você cuida dos filhos e dos pais, muitas vezes. Exatamente. Você se preocupa com essas duas pontas, né? Então, é um jeito, não tem como você viver isso sem se olhar e se entender, porque você vai se vendo muito parecido com seus pais. Você tem traços ali da própria da atualidade, assim, os pais envelhecendo e você também encontrando essas rugas e marcas em você, né? Mas é bacana isso, né? Sinal que chegamos até aqui, né? E eu acho que hoje, como a gente fala sobre isso, aos 50 anos, aos 40 anos, a gente está com a possibilidade de construir um envelhecimento mais saudável, né? Os nossos pais, meu pai fumou desde os 13 anos até os 60. Aí descobriu um câncer e morreu do câncer de pulmão aos 64. Né? Depois que ele parou de fumar, ele descobriu, já tinha sido, né, afetado por esse cigarro. Teve vida sedentária, apesar de ter sido um campeão brasileiro de basquete. Né? Um cara que já jogou contra os Globetrotters. Um jogo amistoso, claro, porque os Globetrotters só jogam amistoso, né? Mas um cara que jogava basquete e parou, ficou totalmente sedentário. Minha mãe também. Então, hoje, a gente sabe que a atividade física é fundamental, que dormir uma quantidade de horas é fundamental, né? Que ter amigos é fundamental, porque a solidão é uma das coisas que... E tem uma epidemia de solidão no mundo, né? E isso eu acho que é o que me preocupa mais na questão do envelhecimento. Mas uma coisa que eu acho que é muito diferente entre homens e mulheres por exemplo, eu acabei de me separar. Aí eu falo, nossa, eu tenho 52 anos. Aí eu fico sempre assim, né? Como é que vai ser voltar para a pista, né? Eu acredito na repescagem, né? Porque eu acho que tem sempre gente separando, entrando aí de novo. Tem sempre um chinelinho velho para o pezinho cansado, né, Cris? Não, chinelinho velho estou querendo, não. Mas quem que é? Não, mas às vezes o chinelinho velho é de boa qualidade. Não, mas eu não sou um pé cansado, não. Estou ótima. Tem sempre. Como é que se chama aquele sapato que tem a sola vermelha? Louboutin? Louboutin. Tem sempre um Louboutin para o meu pezinho de Cinderela. Tem sempre alguém procurando, tá assim com o Louboutin na mão, procurando, cadê a dona desse sapato? Mas é injusto, porque os homens namoram. O homem pode namorar uma mulher muito mais nova e está tudo bem. A Fátima Bernardes namorando o Túlio Gadelha já é uma coisa muito rara, né? E todo mundo ainda fica,
daqui a pouco ele vai largar ela e tal. A Maria Cândida, lá em São Paulo, eu conversei com ela no meu podcast, lá, o 50 Mais, ela fala que quando coloca no Tinder, e ela é super ativa nessa história, né? Ela tem o grupo das lobas lá, né? E ela publica fotos assim, mostrando a celulite, mostrando mesmo, assim, ó, essas são, quero apresentar a minha nova celulite aqui, tem essa ali, tem essa lá, de calcinha e sutiã, de propósito, ela é uma ativista disso, mas Sim. ela fala que quando põe no Tinder, ela de cabelo branco, não, fica muito complicado. Que ela tem que, a foto tem que ser com o cabelo pintado. Imagina eu que não posso nem ir pro Tinder. Você já imaginou a pessoa ver a Cris Paz no Tinder? Olha lá a Cris Paz no Tinder. Não vai ficar bom, né? Então a gente tem que rezar todo dia mesmo. Não, mas estou brincando. Fica parecendo que eu estou desesperada, mas isso vem, né? Isso, vem essa coisa, vem esse medo da solidão e tudo mais. Porque eu também acho que não é obrigatório a gente ficar com alguém. Eu acho isso também. Mas gostaria. Eu acho isso também, porque como é que se faz isso? Eu sou completamente destreinado, eu sou um passarinho de gaiola. Onde é que tem alpiste? Entendeu? Eu não sei andar sozinho por esse caminho. Eu também não novo. sei essa coisa de paquerar, não. Na verdade, eu sempre tive muita sorte, porque, na verdade, eu nunca tive um casamento muito longo, né? Meus relacionamentos, o máximo que durou foi 7 anos. Monogâmica sucessiva. Sou uma adepta da monogamia sucessiva. Assim. Interessante, eu também. Mas isso também nos dá um desafio de pensar, poxa, como é que eu realmente não sei, não tem, mais do que não saber, eu não tenho paciência. Eu sou do dia, eu sou diurno, 8 horas da noite já estou com sono. Mas eu acho que hoje a internet permite, né, outros tipos de contato, assim. Então, acho que as coisas acabam chegando, sei lá, em domicílio mesmo, né? Namoro em domicílio, delivery. A conversa está ótima. Vamos falar sobre isso. Será que existe mesmo uma forma de novos encontros a partir dos 50 anos? Vamos falar de sensualidade e sexualidade depois dos 50 anos. Como é que isso se dá? Como é que são esses encontros? Ou como eles poderiam ser depois do intervalo? Porque tem que fazer um intervalo rapidinho, agora, e daqui a pouco a gente volta.